Boa noite, meus irmãos. A paz. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que esse falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles, todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e com eles ainda outros. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede nesse momento, nós analisarmos essa palavra, essa mensagem que o Senhor nos trouxe, esse fato que ocorreu na história da igreja, por meio do apóstolo Paulo, e que o Senhor possa nesse momento, ó Deus amado, abrir os nossos corações e falar, ó Deus, de acordo com a nossa necessidade, aquilo que nós estamos vivendo no momento, campanha de missões, e que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que essa palavra frutifique em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vemos aí por meio da irmã Luísa, né? Luísa, né? Isso, eu também. Helena, tem uma Helena também, né? Luísa Helena, exatamente. A respeito de missões mundiais com foco em, não apenas povos não alcançados, que estava escrito aqui atrás, as grandes religiões do mundo, né? Então, é interessante, né? Porque eu estava pensando nesse item, mas não tinha conversado nada com a irmã Luísa. Né? Não tinha conversado nada, e acabou se coincidindo, né? A mensagem que eu estava preparando para essa noite, pensando em campanha de missões mundiais, acabou coincidindo com justamente esse problema das grandes religiões do mundo. O problema da idolatria, né? É um dos grandes desafios de missões mundiais, né? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo indignado, né? Revoltado, porque vê os atenienses se prostrando diante de deuses que eles mesmos criaram com as suas próprias mãos e imaginação, né? E que baita ironia, né, irmãos? Quanta ignorância de um povo mundialmente reconhecido por sua sabedoria, né?
Os atenienses são gregos. Atenas é a capital da Grécia, até hoje, né? Dos gregos surgiu a filosofia, a matemática, a medicina, a democracia, o direito, o teatro, a historiografia, os Jogos Olímpicos, a arquitetura clássica. Eles são pais de tudo isso. A nossa sociedade brasileira tem como fundamento a cultura greco-romana. Atenas é o berço da nossa civilização ocidental. Então, podemos dizer que o povo grego é o povo mais sábio que já existiu? Ok. Mas quando o assunto era Deus, estavam tateando no escuro. Eram completamente ignorantes, né? O único Deus verdadeiro, eles mesmos o chamavam de Deus desconhecido. E a ignorância não para por aí. Os ídolos são só a superfície da ignorância. No vídeo institucional da campanha de missões que nós vimos na semana passada, eu achei interessante, né? O pastor João Marcos, ele disse o seguinte, ele disse na hora, eu pensei, isso daí é importante. Talvez um dia eu volte a tocar nesse ponto. Ele disse o seguinte, nenhuma estrutura, nenhum poder deixará de ser submetido ao seu filho. E disse mais, o livro de Apocalipse é o livro que conta que todos os poderes serão destruídos e submetidos a ele. Então, se os ídolos são representações físicas de autoridades espirituais, a boa notícia que os atenienses precisavam de ouvir, porque eram ignorantes, e que o mundo de hoje precisa ouvir, porque é ignorante, é que Jesus destruiu na cruz o poder dessas autoridades. Ou seja, milhões de pessoas e muitos povos estão se escravizando a poderes já derrotados. Eles não sabem que os seus deuses foram derrotados. Por isso precisam saber, precisam ouvir a boa nova. Eles estão dando poder a entidades que foram envergonhadas, humilhadas, destronadas, despojadas, humilhadas, julgadas e derrotadas na cruz. Foram levadas na procissão triunfal de Jesus como ralé derrotada. É isso que diz a palavra de Deus. É isso que nós devemos pregar ao mundo. Que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, principado, de onde vem essa palavra, né? Príncipe. Alguém que tem poder, potestades, potestas, poder, os poderosos, né? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Antes de Jesus, o próprio Jesus falou, né? O valente, né? Que tem sobre o seu controle o refém. Mas vem um mais valente do que ele e tira o seu despojo. Esse mais valente do que ele é Jesus. Ele venceu aquele que nos escravizava e que tem escravizado o mundo, já derrotado. O mundo precisa saber que o príncipe deste mundo foi derrotado. E com ele todas as potestades, todos os principados, todos os deuses e senhores desse mundo, né? Ou seja, irmãos, o que vemos corresponde ao que não vemos. O que vemos, ou seja, o ser humano carregando e se prostrando diante de deuses, diante de imagens e esculturas que ele mesmo criou, isso é o que vemos. Isso corresponde ao ser humano dando poder a rudimentos desse mundo, fracos e pobres, deuses que por natureza não são. Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9. Está escrito: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Né? Isso aqui é um chamado à igreja a não voltar a servir a esses deuses fracos,
que prometem, mas não cumprem, que não completam o ser humano como Deus o faz, né? E é interessante, pensando a respeito disso, né, de poderes, né? Às vezes nós vemos crentes com medo de autoridades espirituais, de autoridades religiosas, de autoridades políticas, né? Porque esses crentes se esquecem que nenhuma dessas autoridades, seja lá quais forem, tem poder absoluto, último, definitivo. Elas não têm poder definitivo. Todas elas, sem exceção, têm um poder provisório. Já foram derrotadas lá atrás, na cruz, humilhadas ali. Só fazem o que já lhes foi determinado por Deus e um dia terão que prestar contas ao Senhor Jesus, no dia do juízo, do que fizeram ou deixaram de fazer. Entende, irmãos? Muito importante a gente notar essas coisas. No versículo 17, o texto que nós lemos, está escrito: por essa razão discutia o apóstolo Paulo na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Irmãos, notem que a idolatria em Atenas levou o apóstolo Paulo a falar na sinagoga. Na sinagoga, onde se reuniam quem? Aqueles que criam no único Deus que se revelou no Antigo Testamento e rejeitavam totalmente a idolatria. Quem eram esses? Os judeus, né? Nós sabemos que o povo de Israel teve um longo envolvimento com idolatria no tempo do Antigo Testamento, né? E por isso foi levado para os cativeiros na Babilônia e na Assíria, né? Porém, voltaram do cativeiro com aversão completa à idolatria e nunca mais caíram nesse erro novamente. A crença no único Deus ficou tão enraizada, mas tão forte no coração desse povo, que até hoje eles têm dificuldades quando se apresenta a eles a doutrina da Trindade, né? Que não ensina triteísmo, nós não temos três deuses, mas eles têm dificuldade de entender isso. Não é um único Deus, é um único Deus. A gente já sofreu muito por causa de deuses, de colocar Deus no plural. Não, mas não é um único Deus que se revela como Pai e Filho. Não, tem dificuldade. Assim como tem dificuldade também em aceitar o escândalo do Messias crucificado. Isso aí também para eles é uma coisa de outro mundo. Não, o Messias não pode ter sido crucificado. É o escândalo da cruz, né? Por isso que rejeitavam fortemente, no tempo, né, de Paulo, os crentes e o evangelho, né? Rejeitavam. Paulo, o que deve Paulo ter falado lá na sinagoga, né? Fico pensando nisso, né? Paulo deve ter falado: o que vocês têm feito com toda essa idolatria? Né? Vocês acham que a fé que vocês têm é apenas mais uma religião entre tantas outras, a ser vivida apenas no privado, no particular, no subjetivo aqui da sinagoga e do coração de vocês? É só isso? E Paulo mostra o que deve ser feito, né? Ele não fica apenas pregando contra a idolatria na sinagoga, porque é fácil demais ser monoteísta. Monoteísta é aquele que crê no único Deus, né? É fácil demais ser monoteísta na sinagoga, assim como é fácil demais ser crente aqui nos cultos. É ou não é verdade? E Paulo, o que ele faz? Ele vai para a praça. Ele não fica só ali na sinagoga. Ele com certeza recomenda, né? Dá uma dura ali, né? Mas ele vai para a praça fazer o trabalho que ele foi comissionado por Deus a fazer, né? Ele vai para a praça e torna público, todos os dias, como diz o texto aí, o seu testemunho, para quem se achasse ali. Esse é o exemplo que nós devemos seguir, o apóstolo Paulo. No versículo 18, diz aí: alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador, esse tagarela, quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, porque Paulo falava de Jesus e da ressurreição.
Então os filósofos epicureus, né, criam que os deuses eram distantes e que não se relacionavam com seres humanos. Entende? Apenas tinham criado o mundo, o universo, mas não queria assunto com a gente, né? Assim eles pensavam. E pensavam mais, pensavam que a morte era o fim da existência. Os epicureus, eles pensavam dessa maneira. Os deuses criaram, mas não se relacionavam com a gente, e a morte é o fim da existência. Os estoicos confundiam os deuses com tudo que foi criado e diziam que a história universal não tinha fim, seria cíclica. Ou seja, eles confundiam os deuses com tudo que foi criado, ou seja, tudo que foi criado é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. É assim que eles pensavam. E mais, a história não tem fim. Talvez no futuro tenha uma grande explosão e tudo vá para o espaço, mas depois tudo volta ao mesmo ciclo. Vai voltar tudo de novo, vai ser recriado, novas criaturas, novos seres humanos, e continua tudo. Não tem fim, a história não tem fim para os estoicos, né? Os epicureus, irmãos, seriam os deístas dos nossos dias, né? Ou seja, Deus criou todas as coisas, mas não se envolve com a sua criação, como se ele tivesse dado corda no relógio e depois deixado o relógio andar com as suas próprias pernas, né? E os estoicos eram panteístas, né? Ou seja, criam que Deus é toda a criação e tudo que foi criado é Deus. E em resposta a esses erros categóricos, né, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus é distinto da sua criação. Deus não é a sua criação. Paulo deixa isso claro, refutando o panteísmo lá dos estoicos. Mas Paulo também deixa claro que Deus não está longe da sua criação. Ele é distinto da sua criação, mas não está longe da sua criação, como queriam, né, os epicureus, e Paulo os contradizeu, né? Paulo fala sobre ressurreição, indo contra a ideia dos epicureus de que a morte tem a última palavra. E Paulo fala sobre juízo final, contrariando a ideia estoica, dessa vez, de que o tempo não tem fim. Repararam? Quando você conhece os epicureus e os estoicos, aqueles que eles criam, e você lê o texto, você vê que Paulo vai combater na base de cada uma dessas filosofias aquilo que tinham de errado, aquilo que tinham, que ensinavam e que é contrário àquilo que nós vemos, que nós aprendemos com Deus na sua palavra. Por isso que Paulo falou sobre ressurreição, por isso que Paulo falou sobre juízo final. Para isso, para combater essas ideias erradas, esses erros categóricos, né, que esses filósofos cometiam. E ambos os grupos, tanto estoicos como epicureus, viam Paulo como um tagarela de deuses estrangeiros, o casal de deuses, Jesus e Anastasis, ou Jesus e a ressurreição. Anastasis é ressurreição em grego, né? E em parte, irmãos, eles entenderam corretamente o apóstolo Paulo. Jesus é Deus. Nisso aí eles entenderam corretamente. Glória a Deus por isso que nós entendemos também. Alguns ainda resistem a essa ideia, mas é bíblica. Jesus é Deus. Simples assim. E Jesus é um Deus estranho, o Deus desconhecido. Ainda hoje, em um mundo em que mais de 4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar sobre ele. Deus desconhecido. Né? E apesar do equívoco, né, de ver a ressurreição como uma deusa, fica aqui a pergunta: por que Paulo pregava sobre a ressurreição aqui nesse contexto? A gente já falou, né? Os epicureus acreditavam que a morte era o fim da existência, né? Mas tem mais motivos pelos quais o apóstolo Paulo falou sobre ressurreição aqui, né? Paulo mostra claramente, irmãos, que a fé em Jesus, ela não pode ser mais uma religião mundial, uma religião privada, particular, que vai apenas me levar para o céu depois da morte. Isso aí é uma caricatura de evangelho. Isso não é o verdadeiro evangelho. A nossa fé, ela deve testemunhar publicamente que Deus se fez homem para reconciliar consigo todas as coisas. Reconciliar Deus e o ser humano. Reconciliar o judeu e o grego.
o céu e a terra, a alma e o corpo. A alma e o corpo. O pecado trouxe morte a este mundo e a morte separa o corpo da alma. A ressurreição derrota a morte e reconcilia o que a morte separou e separa. A ressurreição de Jesus, irmãos, confirmou tudo o que ele fez antes, confirmou que ele venceu na cruz. Algumas pessoas acham que Jesus foi derrotado na cruz. Não, a ressurreição confirmou que na cruz ele venceu os poderes que nos aprisionavam e que aprisionam ainda o mundo, apesar de já terem sido derrotados, né? Na ressurreição de Jesus, ele inaugurou a nova criação do nosso mundo, na nossa história. Ele inaugurou a nova criação. Por quê? Porque ele é aquele que a morte já não tem mais domínio sobre ele. Jesus, após a ressurreição, esse é o padrão que nós estamos seguindo, né? Um dia nós seremos semelhantes a ele. A morte ficará para o passado. Já não haverá mais separação entre o corpo e a alma. É por isso que eu falei, é uma caricatura de evangelho, quando se pensa, o negócio é crer em Jesus para ele me levar para o céu depois da morte, levar minha alma. Mas e o corpo? É isso que eu estou falando. Ele veio para reconciliar Deus e o ser humano, a alma e o corpo. Por isso a ressurreição é importante. Irmãos, toda a nossa esperança cristã, né? Resumindo aquilo que eu falei, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. É por isso que Paulo fala da ressurreição nesse momento. Toda a nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus. Mas existe ainda mais um motivo para Paulo ter falado de ressurreição aqui nesse contexto. Sabe o que acontece? Uma peça famosa de Ésquilo, dramaturgo do século V a.C., descreve a fundação da própria corte do Areópago, perante a qual o apóstolo Paulo estava, né? Fala sobre a fundação da corte do Areópago, né? Sobre a qual o deus Apolo teria presidido durante a fundação, né? E declarado ali que quando as pessoas morrem, não há ressurreição. Isso Deus Apolo falou, né? Aí o apóstolo Paulo corajosamente, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai falar de ressurreição. Ele vai dizer, o Deus de vocês, o Deus Apolo, é mentiroso. Vou desmascarar ele agora. Então a negação da ressurreição fazia parte da carta de fundação da corte perante a qual Paulo se encontrava, né? E aí Paulo corajosamente diz que o seu Deus desmente o falso Deus Apolo, afirmando que ressurreição é real. O próprio Deus de Paulo já passou por ela. Jesus é o primogênito dentre os mortos ressurretos. Amém, irmãos? Continuando, no versículo 19 diz assim: então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram, por quê? Podemos saber que ensino novo é esse que falas? Porque ele está nos anunciando coisas estranhas, queremos saber o que é isso. O grande filósofo Sócrates, irmãos, já ouviu falar sobre ele, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Os grandes nomes da filosofia grega, né? Sócrates havia sido julgado e condenado à morte por envenenamento, por ensinar novos deuses à juventude, né? Como Paulo prega sobre novos deuses, deuses desconhecidos, deuses estranhos, então ele é levado para o Areópago. Você sabe, é como se ele tivesse acontecendo com Paulo a mesma coisa que aconteceu com o filósofo lá atrás. Assim como o filósofo ele foi julgado, o apóstolo Paulo também está sendo levado para ser investigado, julgado, né? Então ele é levado para o Areópago, a Suprema Corte Grega, para ser julgado. Então o Areópago não consistia em uma sociedade de debates filosóficos, né? Na praça principal, Paulo tinha debatido com filósofos, mas agora ele não está mais na praça principal, ele não está na rua, ele está na corte máxima da cidade, né? E ali ele defende a sua fé correndo risco de vida, né?
A vida do crente, ela é assim mesmo, dinâmica, arriscada, marcada pelo sofrimento, marcada pela cruz do Messias Jesus. Como nós vimos hoje aqui, né? Todos os dias somos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Todos os dias correndo risco de vida. E aqui, mais uma vez, né? Como diz lá ele, em 2 Coríntios 4:10 também, né? Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, por isso o apóstolo Paulo está ali, né? Enquanto ele está testemunhando, está sendo julgado. Enquanto está testemunhando, está sendo julgado. Eu pensei em outra coisa também, né? O politeísmo em Atenas, ou seja, a crença em vários deuses, ela nos dá a falsa impressão de tolerância religiosa, né? Ou seja, toda divindade aqui é bem-vinda, né? Eles têm até um altar lá para o Deus desconhecido, né? Nessa terra que cultua a democracia, né? Eles que inventaram a democracia, né? A liberdade e tal, ok. Porém, o Deus desconhecido de Paulo, ele não admite outras divindades. E aí é que Paulo está em maus lençóis. O Deus de Paulo, ele não admite outras divindades. Ele desmascara todos os outros deuses e deusas como falsos e mostra que derrotou todos eles na cruz. Por isso, Paulo era visto como um potencial ameaça à sociedade. A estabilidade e a adoração das divindades, por cuja benevolência delas, a cidade se movia, vivia e encontrava razão de ser, né? Eles achavam assim, né? O povo achava, né? A estabilidade da sociedade, ela vem pela proteção das nossas divindades, né? E esse louco quer que nós abandonemos todas as divindades para ficar com esse Deus estranho, né? Tem que ser investigado, né? Por isso Paulo estava sendo investigado e julgado. Irmãos, eu não vou comentar todo o texto aqui, a gente não tem espaço, né? Outra hora a gente continua, né? Mas eu queria, por fim, ler os versículos 30 e 31 e fazer um breve comentário. No 30 e 31 diz o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, Deus não considera o tempo da ignorância, mas ordena a todas as pessoas em todos os lugares que mudem a sua forma de pensar. Arrependimento é isso, mudar a forma de pensar. Essa ordem de arrependimento, ela corresponde ao quê? À proclamação universal do Evangelho, e não significa que todos obedecerão, né? E a gente vê isso pelo contexto, né? A gente vê que foram poucos, né, os que creram, mas o mais importante não é que poucos creram, ok. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que todos ouviram e ouvirão. Esse é o mais importante. É para isso que estamos aqui. É para isso que fazemos missões mundiais. O mais importante é que o apóstolo Paulo falou para toda a cidade ouvir. Falou na praça principal da cidade, foi levado lá para o Areópago para ser julgado, e ali ele também deu testemunho diante das autoridades, diante dos poderes, né? E é assim que nós devemos também, né, seguir o seu exemplo, corajosamente, e contestar o poder das autoridades, né? As autoridades desse mundo, estruturas, como diz o pastor João Marcos, né? Estruturas que foram vencidas e serão vencidas por Jesus, pelo Senhor Jesus. Atenas, né, com seu símbolo da coruja, né, orgulhava-se de ser a cidade da sabedoria. Não, Paulo diria, não. A verdadeira sabedoria consiste em reconhecer que o único Deus Criador desvendou o seu propósito para o mundo perante todas as nações, e esse propósito está concentrado em Jesus, crucificado e ressuscitado, Salvador no presente e juiz no futuro. Nele, irmãos, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 2:3, no Cristo, no Messias, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Está nele, não está na cidade de Atenas, não está na filosofia, não está na medicina, não está na matemática. Tudo isso daí, ele permitiu que soubéssemos. Mas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Ele é o nosso ensinador, ele é o nosso mestre, né? Até mesmo dessas coisas, mas principalmente, irmãos, ele é o mestre, né, da nossa salvação. O único que nos salva, né, nos liberta, o único que pode nos salvar. Bem, irmãos, vamos orar nesse momento, né?